Olá, bom dia. No Imóvel Class TV de hoje, conheça como os pallets, muito comuns no transporte de carga, podem ser usados na decoração da sua casa e até na confecção de móveis. Um hotel em Viamão, na região metropolitana, vai hospedar a seleção equatoriana durante a Copa. Daqui a pouco eu vou falar sobre a tendência na construção de sobrados no litoral. E aqui no estúdio, nós vamos falar sobre os deveres e direitos do locador e do locatário. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. A seleção equatoriana escolheu Viamão, na região metropolitana, como sede de preparação para a Copa do Mundo. Os jogadores vão ficar em um hotel no município. A equipe será a única a se hospedar no Rio Grande do Sul durante o Mundial. Nós vimos nos preparando já fazem 2 anos para esse momento. O hotel já tem um campo de futebol tamanho oficial, que ele foi avaliado pela FIFA e houve uma sugestão que fizéssemos um novo campo com um padrão um pouco mais qualificado, com sistema de drenagem, de irrigação, também com tamanho oficial. A grama que vai estar sendo utilizada aqui é a mesma que vai estar sendo usada nos estádios oficiais. Então a gente vai oferecer para a seleção que ficar no Vila Aventura, no caso do Equador, um campo de futebol de treinamento semelhante ao que ele vai encontrar no estádio onde vai jogar. Também oferecemos aqui academia, os vestiários, um sistema de tratamento que ele é também encontrado nos estádios oficiais, né, de água quente e água gelada, para que haja um contraste no trato do atleta. Todo o conforto possível de tecnologia nos apartamentos. São apartamentos novos que a gente está acabando de produzir em número de 78. A gente já tinha 28 apartamentos aqui, estaremos com 106 apartamentos. Então o hotel oferecerá ao Equador todo o conforto que eles esperam encontrar aqui realmente. É um momento de expectativa, um momento de possibilidades e oportunidades. Nós temos espaço para o desenvolvimento imobiliário, desenvolvimento comercial, desenvolvimento do turismo em nossa cidade. Viamão é um mundo de possibilidades e é esse mundo de possibilidades que nós queremos, através da Copa do Mundo, da vinda da seleção, colocar à disposição e poder disputar o mercado. Nós entendemos que é uma esquina bastante interessante essa que a gente se encontra e que a gente vai ter grandes novidades e grandes oportunidades a partir do momento que eles vierem para cá. Todo hóspede traz algo para nos agregar. Com os equatorianos não vai ser diferente. Vamos ser muito cordiais, vamos tratá-los muito bem, porque é a nossa função. E a gente quer que eles levem uma boa impressão daqui de Viamão, do Brasil, do hotel, né? Claro. Para fazer um bom negócio e não se incomodar na hora de alugar um imóvel, locadores e locatários devem conhecer bem o seu papel e não apenas os seus direitos, mas também os seus deveres e obrigações. Isso porque os principais problemas desse tipo de transação quase sempre estão ligados à divisão de responsabilidades. Para nos falar sobre isso, nosso convidado hoje aqui no Imóvel Class TV é um especialista nesse assunto, Leandro Helbig, vice-presidente de locações de imóveis do Secov RS. Tudo bem, Leandro? Bem-vindo. A satisfação está aqui. Muito obrigado. Leandro, esse é realmente o maior problema nas locações de imóveis, o conhecimento ou a falta de conhecimento de obrigações de cada parte? Depois que o inquilino consegue achar o imóvel onde ele quer morar, é importante que ele saiba claramente quais são as responsabilidades dele quando ele aluga esse imóvel. Tá? E assim como tem uma lei que define regras gerais para esse assunto, o contrato que ele faz, de preferência por escrito, é onde vai estar muito claro o que ele de fato é responsável, quais são os deveres e os direitos dele com relação a essa locação que ele está fazendo. Mas de uma forma geral,
o conhecimento é pequeno, é pouco conhecimento que as pessoas têm disso, né? Sim, as pessoas têm o conhecimento normal, porque não faz parte do dia a dia delas tá locando. Então é importante que se assessorem bem junto à imobiliária, para que consigam saber exatamente quais são as responsabilidades de cada um. Agora, existe uma lei, né? Sim, existe uma lei. Essa área, mas independente desta lei, é preciso que as coisas estejam claras num contrato de locação. O contrato, eu diria, é o instrumento principal para que fique claro quais são os direitos e quais são os deveres do inquilino e do proprietário. Ou seja, ele rege a relação de quem entrega o imóvel para locação e de quem recebe esse para poder usufruir. Então, as regras básicas, elas estão no contrato, discriminadas claramente e servem para que a pessoa não tenha problemas depois em cumpri-las, porque elas estão claras ali no instrumento. Mas tem muita gente que resolve alugar direto com o proprietário, né? Resolve economizar, acha que vai economizar, né? Sim. E o barato às vezes sai caro, né, Leandro? Mesmo que não exista um contrato numa locação e dá um problema entre o locador e o locatário, essa lei do inquilinato que rege esse setor pode ajudar a solucionar um problema ou não? Não, ela ajuda certamente porque se não há um contrato escrito, há um contrato verbal. Então, o contrato sempre existe. Um acerto de intenções sempre existe. Ele pode ser verbal, ou seja, não tem nenhum instrumento por escrito. Agora, preferencialmente, mesmo que se faça diretamente com o proprietário, é importante que se faça ele também por escrito, porque aí vão estar claras as regras para que depois de 2, 3, 4 anos de locação, um não venha dizer que daqui a pouco não se lembra como é que foi acertado uma ou outra coisa. Então, o contrato por escrito é sempre de uma importância muito grande. E, em especial, a vistoria. Pois era isso que eu ia te perguntar. A vistoria é um instrumento que faz parte do contrato e deixa claro em que condições que o inquilino está recebendo aquele imóvel. Qual é a cor da parede, se tem um vidro trincado. Então ele faz um raio-x do imóvel. E raio-x esse que é importante na hora da desocupação, porque essa lei toda, ela define que o inquilino, aquele que está usando o imóvel, em princípio, entrega de volta o imóvel nas condições em que recebeu. E nada melhor do que ter um documento por escrito informando em que condições ele recebeu quando foi locar esse imóvel. E essa vistoria tem que constar tudo. Quanto mais detalhada, melhor. Né? Contendo cor das paredes, tipo da tinta, em que condição as janelas se encontram, quantas chaves, quantas portas, se as pias estão funcionando, se os ralos estão desentupidos, tudo. Então, nessa vistoria, como eu disse, é um raio-x completo do imóvel. E é assim que ele, em princípio, tem que ser entregue quando o inquilino deixa aquele imóvel e agradece a locação. Bom, hoje nós estamos falando aqui no Imóvel Class TV sobre os direitos e deveres e obrigações na hora de alugar um imóvel, tanto do locador como do locatário. A gente está conversando com o Leandro Hilb, que é vice-presidente de locações de imóveis do Secov RS. A gente faz um rápido intervalo e já volta para continuar esse bate-papo. A Band acompanha você na estação mais quente do ano. Verão Band Sesc 2014. A melhor cobertura direto da capital das praias. Programas, reportagens e boletins ao vivo na programação direto da Casa da Band em Tramandaí. E mais, o movimento nas estradas, a previsão do tempo e muita prestação de serviço. Verão com informação é na tela da Band. Oferecimento Sicredi, soluções em seguros que cooperam com a sua vida. Manlec, verão numa boa e pagamento em 120 dias. Apoio Cultural Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Apoio Prefeitura de Tramandaí, a capital das praias. Mais próxima, mais você. Domingo, 8 horas da manhã, você é o convidado para assistir Destaque Brasil. Maior audiência empresarial,
do Rio Grande do Sul. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Erva mate Rei Verde, o sabor da tradição. Você sabe qual é o papel mais importante que nós já fizemos na nossa vida? Papel de bobo? Não. É o papel de esclarecer os nossos filhos sobre drogas. Nesse ponto nós concordamos, porque eu acredito muito nisso. Homens, de perto ou de longe, a gente reconhece pela atitude. É isso aí. Entre limpo no estádio e na vida. Vai tomar banho antes de sair de casa? Que isso? Não é metrôs. Violência também não pode. Droga no estádio não rola. O que aconteceria se alguém colocasse 4 TVs, 14 rádios, 2 jornais impressos, mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site? Band.com.br. É Band e ponto. O Imóvel Class TV está de volta e a gente mostra agora como os pallets, aqueles estados comuns no transporte de cargas, podem ser utilizados na decoração e até na confecção de imóveis. O pallet, a gente vê ele sendo muito utilizado no armazenamento de produtos. Em mercados, por exemplo, a gente vê ele sendo usado e levantado com aquela máquina, né, que encaixa justamente por baixo do pallet para empilhar produtos. A entrada dele para decoração, ela foi um pouco paralela à questão toda da sustentabilidade, do reaproveitamento, né? Enfim, as pessoas começaram a utilizar tanto pessoas profissionais mesmo na decoração, quanto artesãos e adeptos do faça você mesmo como eu, né? E aproveitando então para peças muito para mesa, banqueta, base de cama, estante, divisória de casa, enfim, floreiras, né? Então, das mais diversas ideias acabam surgindo disso. Na minha cultura familiar vem essa ideia assim do faça você mesmo, do artesanato, muito presente sempre, desde pequena. Eu fiz um blog há 3 anos. E aí começa a visitar outros blogs, vi um pallet amarelo, pintado de amarelo, transformado numa mesa de centro da sala dela. E aquilo me chamou muita atenção, eu disse, não, alguma coisa de pallet eu vou ter que ter. Então virou assim um pouco quase uma... enfim, todo mundo queria ter o seu pallet, né? Porque eu tinha essas almofadas, os futons sobrando de uma composição anterior, eu queria achar um pallet para usar os futons. E aí, transitando aí por uma rua aqui no bairro mesmo, num estabelecimento comercial, vi que tinha uma meia dúzia de pallets ali na frente. Parei, pedi se podia pegar e, bom, trouxe 2 para casa. Minha opção foi, de fato, colocar uma cor nele, no caso o branco. E aí eu tenho o preparo. Primeiro, como eu juntei da rua, tem toda uma fase de higienização disso, né? Lava, escova, enfim, deixa secar no sol. Passo sempre algum produto de proteção, anti-cupim também, né? Claro, também a gente já junta sem ter o tal do cupim, mas faz uma proteção, porque é uma madeira mais básica, assim, né? E aí lixa. A questão da lixação, principalmente se eu vou fazer um móvel que eu vou sentar, eu tenho que lixar para que até não aconteça acidentes, de se machucar, enfim, né? Exato. E aí veio a pintura, né? Pintura com tinta esmalte à base da água, que é o mais prático também, né? Quer dizer, é muito fácil de lidar, não precisa produtos, solventes, enfim, né? E aí 2 ou 3 de mãos, depende do que a gente quer em termos de acabamento, foi o que eu utilizei. E botei os rodízios, né? Rodízios que a gente consegue comprar em casas de material para marcenaria, enfim. Um caixote de fruteira, né? Que a gente também vê muitas vezes sendo descartado em fruteira, em mercados, enfim. Por alguma razão ele não serve mais para carregar a fruta, ou enfim. E não fiz nada mais nele a não ser aquela mesma questão da higienização, de lixar, passar uma tinta e pronto. É possível comprar, a gente consegue comprar, inclusive pela internet, já tratados, já bem mais bonitos, enfim, é possível também. Existem estabelecimentos que vendem pallets, né?
continua se utilizando bastante, assim, tanto os pallets, caixotes, bobinas, enfim, todas essas questões que têm uma outra utilidade e que se transformam. Agora a gente está na época aí de casas de praia, é uma forma às vezes de até resolver um problema de falta de um móvel de um jeito barato, né? Então, e criativo e que pode dar, enfim, pode inspirar a pessoa a fazer outras peças, né? E isso eu acho que é o interessante na questão toda, né? Além dessa linha toda aí de reaproveitamentos, enfim, esse prazer de pegar algo que era lixo e transformar em algo, enfim, útil, né? Funcional, decorativo. Hoje aqui no Imóvel Class TV nós estamos falando sobre direitos e deveres na locação de imóveis, com o especialista nesse assunto, Leandro Hilbig, vice-presidente de locações de imóveis do Secov RS. Bom, já falamos, Leandro, no bloco anterior, da importância da vistoria e de um contrato detalhado. Quais são os maiores problemas nesse processo de aluguel de imóveis? É uma boa pergunta. O maior problema numa locação está, de fato, na entrega do imóvel. Quando o inquilino acha que depois de ter morado vários anos lá, ele fez melhorias no imóvel e não precisa resolver mais nada, não fazer mais nenhuma pintura, absolutamente nada, quando ele está entregando. Por isso, reafirmando a importância da vistoria, que ela vai deixar claro como é que o imóvel estava e como é que ele tem que entregar. Outra coisa importante é o contrato escrito, porque essa lei maior que rege as locações, ela define que se não tiver no contrato a obrigatoriedade do inquilino de pagar certas taxas, ele acaba não sendo responsável por elas. Um exemplo dessas é o condomínio, o IPTU, é o seguro, que se não tiver claro no contrato que o inquilino é responsável por elas, permanece a responsabilidade de pagá-las do proprietário. Que, aliás, essas taxas, eu acho que elas acabam gerando uma série de conflitos, né? Estas taxas, que são anuais, normalmente, ou então melhorias no prédio, né? Por exemplo, às vezes tem uma chamada extra para reformar a fachada. Quem paga? Isso é muito importante. De maneira geral, o inquilino, ele é responsável pelas despesas ordinárias do prédio. Que despesas são essas? Quando ele está morando num edifício, por exemplo. Então, ele é responsável pelas despesas ordinárias do condomínio. Que despesas são essas? São aquelas despesas que fazem frente ao dia a dia do prédio. Ao pagamento da zeladora, ao pagamento da limpeza, manutenção de elevador, ou seja, aquelas despesas que são necessárias serem supridas para que o prédio continue usável. Por outro lado, se for se fazer uma melhoria no prédio, vai se colocar uma piscina, por exemplo. Então, isso aí, quem paga é o proprietário, porque está havendo uma valorização do imóvel. E o inquilino não é obrigado a pagar por uma valorização do seu imóvel. Agora, por outro lado, essas melhorias são definidas em reuniões e assembleias de condomínio, né? Quem participa da reunião de condomínio? O inquilino tem direito a participar e votar, por exemplo? Claro que sim. Como o inquilino ele participa no desembolso para suprir as despesas ordinárias, ele pode participar das reuniões de condomínio e decidir com relação a essas despesas ordinárias, quando o proprietário não estiver presente, ou se o proprietário permitir, mesmo com a sua presença, que o inquilino também vote. Mas digamos que o proprietário não vai, o inquilino pode ir na reunião e pode inclusive votar. Votar sobre o quê? Sobre a aplicação das despesas ordinárias. Como elas vão ser supridas e quais são essas despesas. E em relação ao fim ou rompimento desse contrato, por exemplo, Leandro, o proprietário do imóvel decidiu vender. Ele tem que dar prioridade para quem está alugando? Ele tem que, por escrito, mandar uma solicitação para o morador, para quem está alugando, perguntando a ele se não há interesse em comprar o imóvel pelo preço que ele está vendendo. E o inquilino tem, então, 30 dias para se manifestar, depois de ter recebido essa correspondência, se tem interesse ou não em comprar o imóvel. Não tendo, o proprietário fica liberado para vender para qualquer pessoa. Tendo,
ele então vai ser o preferente na aquisição deste imóvel. Coisa que tem acontecido bastante hoje em dia, porque com a facilidade do financiamento, as pessoas têm se interessado também por comprar o seu imóvel e muitas delas que já estão morando de aluguel e gostam de onde estão morando, acabam assumindo esse imóvel como imóvel próprio. E às vezes o inquilino investe também naquele apartamento, né? Normalmente a gente investe num apartamento quando a gente vai morar, a gente prega... fura novos buracos para botar quadros, coloca alguns móveis embutidos, alguma coisa. É importante colocar que, de novo voltando à vistoria, se nela está definida que a parede é branca sem nenhum furo, ele tem que retornar esse imóvel ao proprietário quando ele desocupa com a parede branca sem nenhum furo. Ou negociar, né? Ou então negociar. Daqui a pouco ele fez uma melhoria muito boa no imóvel. Quer deixar um armário. Quer deixar alguma coisa, o proprietário aceitando, evidentemente que, havendo o acerto das partes, não há problema nenhum. Tendo bom senso. Exatamente. Mas é importante sempre tratar através de uma imobiliária, né, Leandro? É mais garantido para as duas partes. Porque as imobiliárias conhecem muito bem como se faz a locação e auxiliam então na solução de alguns conflitos que de vez em quando podem acontecer. Então uma parte neutra que pode auxiliar na solução do conflito. Obrigada mais uma vez pela tua participação. Foi um prazer, muito obrigado. Esse Leandro Hilbig, vice-presidente de locações de imóveis do Secov RS. O Imóvel Class TV volta em instantes, mas antes confira as informações do Minuto Cresci de hoje. Tanto a pessoa que exerce legalmente a profissão de corretor de imóveis, como o corretor de imóveis ou a imobiliária que auxilia ou facilita esse exercício, eles estão sujeitos a procedimentos internos do Conselho. O ilegal, ele sofrerá um processo administrativo em que se gerará uma multa de 1 a 6 anuidades, conforme o grau de reincidência na infração. Além disso, o Cresci sempre comunica esse exercício ilegal da profissão para a autoridade policial. Por quê? Porque exercer a profissão de corretor de imóveis sem a inscrição no Conselho configura contravenção penal. O corretor de imóveis ou imobiliária que auxiliam, eles também sofrem um processo ético no Conselho e estão sujeitos a penas, que vai desde advertência, censura, multa ou conforme a gravidade da infração e o grau de reincidência, até mesmo a suspensão temporária da profissão ou até, por último, o cancelamento definitivo da carteira. Protear é item indispensável para conservar e manter higienizado o seu ar-condicionado. Faça como os moradores do edifício Bosque Palermo. Valorize o seu patrimônio e garanta saúde para a sua família. Protear tem garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. O melhor caminho para ter uma internet rápida não é pegadinha nem oferta escondida, é simplesmente o melhor preço. Na Sim, você tem 5 mega por muito menos que todo mundo. Ganha um modem Wi-Fi grátis e pode navegar rápido, ver filmes, jogar online, acessar e-mail e encontrar seus amigos. Muito mais por muito menos. Apenas R$ 34,90 sem oferta casada. Ligue agora e assine. Internet pelo melhor preço. É Sim. Amigos, vocês gostam dos temas relacionados ao automóvel, lançamentos, tecnologia, as grandes feiras internacionais, as novas tendências do mercado automobilístico, tudo está em Motor Show, 9h30 da manhã, aqui na Band TV. Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Hoje sobre a construção de sobrados, que vem crescendo cada vez mais aqui no litoral. Na realidade, a construção de sobrados não é uma coisa nova, isso já tem há bastante tempo aqui, mas ele está com algumas características um pouquinho diferentes. Por exemplo, está tendo um cuidado um pouquinho maior na questão arquitetônica, né? E um cuidado um pouquinho maior também, um refinamento na questão de acabamento. Ou seja, sobrados geminados em que eram padrão, todos iguais, entendeu? E hoje realmente está sendo um cuidado maior nessa questão arquitetônica. O público está muito exigente hoje.
Então, a questão de acabamento, com alguns detalhes em porcelanato, gesso, água quente, gás central, a questão de piso laminado, persiana de alumínio, enfim, acabamentos que antes não se colocavam, hoje estão sendo muito utilizados, né? Hoje o sobrado, ele atende, ele está num nicho intermediário entre uma casa e um sobrado. A gente pode perceber que ele tem características dos dois, ou seja, um condomínio de sobrados, na realidade, é um condomínio, assim como um prédio de apartamentos, esse tipo de coisa. No entanto, o que é diferente? Num condomínio de sobrados, tu tem uma entrada individual, tu tem um pátio individual, água individual, luz individual, enfim, tu tem total autonomia naquele teu espaço. Isso que o pessoal valoriza muito, ou seja, apesar de pequeno, tu tem um pátio, onde tu pode lavar teu carro, tu pode ter um cachorrinho, tu pode ter algumas flores plantadas, esse tipo de coisa. Ou estender uma roupa, enfim. Os sobrados não têm condomínio. E essa é uma característica que algumas pessoas de apartamentos têm migrado para sobrados, né? Por essa questão, realmente, de não pagar condomínio e ser totalmente individualizado. Vamos fazer um comparativo rápido aqui. Nós estamos numa região central da cidade, ou seja, no centro, perto de todos os recursos, né? Perto de mercado, escola, das avenidas principais, né? Onde um terreno aqui é bem valorizado, bastante caro. Num processo normal, teria que comprar um terreno, né? Pagar projeto arquitetônico, ou seja, uma construtora para construir essa casa, todos os trâmites legais com prefeitura, registro de imóveis, cartório, etc. Hoje, com o sobrado, só com o custo do terreno, tu consegue comprar hoje um sobrado de alto padrão, com 2 suítes, lavabo, né, porcelanato, gesso, pressão de alumínio e todas as características que eu passei anteriormente. Então, isso é vantajoso para o cliente. Esse terreno, nós conseguimos dividir o custo dele por 3, 4, 5, às vezes até 6 unidades de sobrado no mesmo terreno, né? Existem regiões da cidade que tu pode construir somente 2 pavimentos, outras pode construir 4 e, claro, regiões maiores, mais centrais, pode construir até 18 pavimentos, né? Entra como um facilitador por poder realmente dividir em cotas esse terreno, né? E por poder construir em qualquer região da cidade. É bem amplo esse público consumidor, porque a gente consegue atingir aqui desde uma pessoa solteira, né? Até um casal recém-casado ou de namorados, até um casal com filhos e também até pessoas de idade, aposentados, enfim, entendeu? Porque sobrados normalmente estão em regiões da cidade de fácil acesso, né? O programa de hoje fica por aqui, mas a gente se vê no sábado que vem. Um ótimo final de semana para você e até lá!